Fala, heróis! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O automobilismo sempre fez parte do entretenimento de muita gente e nos anos 90 a Fórmula 1 foi uma febre aqui no Brasil, graças a lendas como Ayrton Senna. Mas sabiam que antes mesmo de Ayrton Senna, lá no final da década de 60, existia um piloto que fez muito sucesso aqui no Brasil? E digo mais, ele era um piloto japonês. Pois é, ele não era um piloto de carne e osso, e sim de um desenho animado muito famoso que ganhou uma legião de fãs. Estou falando de Speed Racer, um anime das antigas que você vai recordar comigo hoje aqui no Herói das Antigas. Here comes Speed Racer, he's a demon on wheels. O ano era 1966 e surgia no Japão um mangá de Tatsuya Yoshida intitulado de Maha Go Go Go. Sua publicação foi até 1968 e nele tínhamos um mangá que era na verdade uma releitura de um trabalho anterior de Yoshida chamado de Pilot Ace. Pilot Ace foi a base que formaria a estrutura para o novo mangá Maha Go Go Go, que aliás, Go em japonês significa 5, e é também o nome do jovem piloto que segue as aventuras ambiciosas para se tornar um piloto profissional. E uma curiosidade rápida aqui no vídeo, o personagem Speed no original chama Go Mifune. O sobrenome Mifune é homenagem ao famoso ator japonês Toshiro Mifune, protagonista do filme Os Sete Samurais, o mesmo que também interpretou o piloto Izu Yamamura no filme Grand Prix de 1966. O sucesso do mangá foi tão grande que Yoshida e seus irmãos compraram um estúdio de animação e o batizaram de Tatsunoko Studios. E em 1967, os quadrinhos de Maha Go 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 viraram uma série animada de 52 episódios produzidos pela Tatsunoko Studios. O seu sucesso mediano no Japão chamou a atenção da Translux americana, que ainda no final de 1967 levou o desenho para os Estados Unidos, onde virou um autêntico fenômeno e foi incorporado à cultura pop americana. E na terra do Tio Sam, a série foi rebatizada de Speed Racer e todos os personagens ganharam novos nomes. O piloto Go Mifune, por exemplo, virou Speed Racer. Mas sabe que pode se tornar um sucesso aqui também? O seu like, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando você deixa seu like aqui no canal, o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalha para que mais pessoas possam vir aqui e recordar junto com vocês de muito mais Heróis das Antigas. Agora vamos entender como toda essa história de Speed Racer começou. Bom, na história temos o inventor Pops Racer, pai de Speed, que construiu o famoso Mach 5, o mais avançado carro de corridas do mundo, equipado com diversos acessórios especiais. Pops tinha um filho chamado Speed, um grande piloto de carros e um dos mais habilidosos pilotos do mundo, além de ser o mais jovem com apenas 18 anos de idade. E Speed ficou incumbido de pilotar o Mach 5, a grande obra de seu pai, para que pudesse vencer todas as corridas ao redor do mundo. Mas como nem tudo são flores, Speed Racer tem que conviver constantemente com os planos sórdidos de seus adversários, que fazem de tudo para ganhar as corridas. Entre eles temos a equipe acrobática, o Professor Anarquia e a equipe do carro mutante. Mas embora o herói tenha uma sede pela vitória, nunca precisou jogar sujo para ganhar. Em suas viagens, Speed envolve-se com muitos casos perigosos, ajudando a polícia em diversas ocasiões. Frequentemente, o herói é auxiliado pelo misterioso Corredor X, que na verdade é Rex, o seu irmão mais velho que fugiu de casa anos atrás para se tornar um piloto de corridas. Mas além disso, acabou virando um agente da Interpol. Speed Racer tem ainda a ajuda da sua namorada Trixie, o seu mecânico Spark e o seu irmão mais novo, o menino gorducho, que vive com o seu chimpanzé de estimação chamado Zequinha. Basicamente, a história de Speed Racer é isso, mas com o decorrer do tempo, com o intuito de ganhar uma graninha a mais ali com o nome da série, as empresas detentoras de Speed Racer acabaram criando alguns spin-offs animados, algumas até legais e outras bem assim, desnecessárias, mas vamos pontuá-las aqui pra gente não esquecer. Em 1993 era lançada a série animada The New Adventures of Speed Racer, produzida pelo estúdio americano Murakami Wolf Suizon, com apenas 13 episódios.
Em 1997, em comemoração aos 30 anos do anime original, a Tatsunoko lança um reboot que no ocidente recebeu o título de Speed Racer X. Na versão, o sobrenome do piloto era Hibiki ao invés de Mifune. Em 2006, é lançada uma websérie chamada Speed Racer Lives. Em 2008, a Tatsunoko lança o anime Match Girl e o estúdio Lionsgate lança a série Speed Racer The Next Generation, protagonizada pelos filhos de Speed Racer. Em 2013, foi lançado o filme indiano-americano Speed Racer Race of the Future, e eu sei que tinha muita coisa ali que realmente não dava para engolir, mas Speed Racer não ficou apenas só nesses spin-offs, ele também teve várias séries em quadrinhos. Nos anos 70, a argentina Editora Abril, editora de Sérgio Civita, irmão de Vitor Civita da Editora Abril brasileira, lançou o quadrinho Las Aventuras de Meteoro, com histórias produzidas por artistas argentinos. E a Editora Abril brasileira, por sua vez, também encomendou histórias originais de artistas locais. Em 1987, a editora americana Now Comics publicou uma revista de Speed Racer que durou 38 edições. No ano seguinte, publicou uma série solo do Corredor X e em 1993 publicou um crossover com o quadrinho Ninja High School e uma série inspirada na série animada de The New Adventures of Speed Racer, que no ano seguinte a brasileira editora Scala publicou com o título de As Novas Aventuras de Speed Racer. Entre os anos de 1999 e 2000, a Wildstorm publica 3 minisséries produzidas pelo coreano Tommy Yoon, intituladas Speed Racer, Speed Racer X e Speed Racer Born to Race, e em 2000, a primeira minissérie foi publicada pela Editora Abril brasileira. Em 2002, a editora Conrad lançou um encadernado com as 3 histórias do mangá original. Em julho de 2009, a editora New Pop lançou o mangá original de forma completa. Em 2007, a Seven Sea Publishing publicou a graphic novel de Speed Racer. No ano seguinte, a editora IDW Publishing adquiriu a licença da franquia e acabou publicando edições encadernadas das histórias da Now Comics e da Wildstorm e a minissérie Speed Racer Chronicles of the Race. E é claro, a gente não podia esquecer de mencionar o filme de Speed Racer. O filme foi uma coprodução alemã e americana e foi escrito e dirigido pelas irmãs Wachowski, as mesmas responsáveis pela trilogia Matrix, mas nem com esse peso na direção, o filme de 2008 conseguiu vingar, se tornando uma das piores bilheterias da época, frustrando até mesmo a continuação que já estava programada. Aí já vemos aquela pergunta que você provavelmente iria me fazer: mas Jota, quando esse desenho chegou aqui no Brasil? Bom, o Speed Racer estreou na TV brasileira, mais precisamente na Rede Globo, em 1969, ocupando o horário das 16h30, ficando na emissora até 1971, onde chegou a fazer parte da programação do Capitão Furacão. No ano seguinte, era exibido no programa Astraz, recebendo o título de Capitão Meteoro, o nome pelo qual curiosamente era chamado na Argentina, provavelmente em referência à letra M estampada no Mac 5. Depois, Speed foi apresentado pela TV Tupi em 1975 e permaneceu no canal até 1979. Na ocasião, fazia parte do programa do Clube do Capitão Asa, onde passou a representar o ponto alto de seu programa. Speed só voltou para a programação brasileira em 1981, quando passou a ser exibido pela Rede Record, mas na ocasião ficou poucos meses no ar. Depois de muitos anos fora da programação, o desenho voltou a ser exibido nas madrugadas da MTV em 1994, desta vez legendado. A dublagem original de Speed Racer era feita pela Telecine e havia se perdido em incêndios da TV Record. Em 1996 foi a vez do Cartoon Network apresentá-la por mais 2 anos seguidos. Speed Racer trazia uma nova dublagem realizada pela Syncrovideo, a mesma utilizada nos DVDs lançados no Brasil, e tempos depois podia se assistir também no canal por assinatura do Boomerang. E é isso, pessoal, hoje você recordou comigo aqui de Speed Racer e suas aventuras em alta velocidade. Se você gostou de recordar, já sabe, né? Deixa eu dar aquele like maroto para ajudar o canal. Aproveita aí, ó, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as atualizações aqui do canal. E de quebra, compartilhe com seus amigos, até mesmo naqueles grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que algum deles vai lembrar de Speed Racer, beleza? No mais, bom dia, boa tarde, boa noite, Jota desligando, nos encontramos na próxima vez aqui, no Horários Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais.